você é justo. Diga, eu sou justo. Pastor, mas como eu sou justo? Eu faço tanta coisa. Eu, às vezes, tenho posturas que não devia. Né? Você é justo porque Cristo declarou você justo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no capítulo 5, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor e por meio e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, basta apenas na nova aliança você e eu crer. Diga, crer. Só isso. Se creres, verás a glória de Deus. Eu estou nesse processo também como você, porque o mundo natural, o mundo tenta nos mostrar um evangelho com tanta complicidade e complexidade. Mas o evangelho é simples. Você pode dizer isso aí bem alto. O evangelho é simples. Muito simples. É só você falar. Lembra daquela mulher que tocou na orla de Jesus? 12 anos, com uma doença que ela esvaía-se em sangue. Ela determinou no seu coração. E ela disse, Ele está ali, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que eu posso agora ter acesso, assim também você e eu, por intermédio da sua morte na cruz, da sua obra consumada na cruz, você tem livre acesso. Diga, livre acesso. Você não precisa mais pedir a ninguém, você não precisa pedir mais a ninguém para ter acesso a Jesus. Na nova aliança, você e eu temos conexão online, real time com Ele. E aí você, com esse livre acesso, você faz como aquela mulher. Se eu tão somente tocar no manto dele, eu ficarei sarada. E esse povo da antiga aliança, a gente está falando do povo de Malaquias, né? É o povo de Israel, é o povo que Deus queria, através deles, glorificar o seu nome. Eles tinham um problema muito sério, porque eles entendiam que eles precisavam cinicamente receber a bênção sem ter uma postura de fé, sem ter uma postura diante de Deus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador. Malaquias, no capítulo 2, olha só o que Malaquias diz dessa turma e da justiça que eles estavam vivendo. Hoje eu trouxe uma versão diferente para ler com vocês. Eu trouxe a versão da Bíblia, a Mensagem. E no capítulo 2, no versículo 17, nós fizemos ali uma colocação onde encontramos o profeta exortando o povo, pois estavam praticando a iniquidade e cinicamente queriam de Deus as bênçãos. Ou seja, viviam um evangelho farjuto, sem postura. Estavam profanando Deus. E na versão da Bíblia, a Mensagem diz assim: vocês cansam o eterno com toda essa falação. E como nós o cansamos? Olha só a ironia dessa turma. Vocês perguntam, ao dizer, o eterno ama tanto os pecadores quanto os pecados? Olha como é que eles tentam se justificar. O eterno, Deus, nessa versão o eterno aqui é Deus, ama o pecador, mas Deus continua, inclusive na nova aliança, abominando o pecado. Deus vai sempre amar a criação, a criatura, você, eu, mas Ele nunca vai compactuar com atos de pecado. Por isso Ele derramou a sua justiça. Por isso, na nova aliança, você e eu estamos debaixo da justiça de Deus. Quando Deus olha pelo filtro, pela lente do Espírito Santo, a vida do Marcos, Ele olha e vê sobre mim, sobre você, Jesus, a obra consumada da cruz, o sacrifício pleno, perfeito, feito por Jesus na cruz do Calvário.
Por isso que Romanos agora, o apóstolo Paulo já na Nova Aliança, ele escreve e declara: justificados não por obras e méritos pessoais, mas justificados pela que diz Romanos 5:1, a gente está fazendo um link dos dois versículos, pela fé, justificados pela fé, por intermédio da fé, não é assim que diz aí a sua versão, Pete? Romanos, capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela, diga, fé. Você não foi justificado por nenhum ato seu. Agora veja bem, isso me exime dos meus compromissos de responder perante Deus? Isso me exime de, agora, como cristão, como nova criatura, entendendo a obra consumada da cruz, tendo o Espírito Santo agora dentro de mim, esse Espírito vai cooperar, vai me conduzir a ter uma nova natureza. Ele vai declarar em mim uma nova estrutura. Qual é essa estrutura? A natureza divina. E aí você é impulsionado, eu sou impulsionado a responder, praticando as obras de Cristo. E aí Paulo fala isso com propriedade em todas as suas cartas, principalmente sobre a carta de Gálatas. A carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele faz um paralelo entre as obras da carne e as obras do Espírito. E ele diz para a gente que agora nós, como justiça de Deus, devemos no capítulo 6, versículo 1, abra aí para você ver. Andai em... Mas pastor, como é que eu vou andar em espírito? Simples, você tem a natureza de Deus. Você agora com essa natureza de Deus, você deverá responder andando em espírito. E andar em espírito é andar em amor. Diga, andar em espírito é andar em amor. Porque as obras do Espírito vão levar você a praticar o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? Amor. Longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. E quem produz isso dentro de você? A natureza divina que agora está em você, porque você é a justiça de Deus. Diga aleluia. Por isso que você faz o bem para as pessoas, por isso que você não xinga mais, por isso que você não consegue compactuar com coisas erradas, porque aquele que está em você é santo, é puro. Aquele que está em você, diga, aquele que está em mim, ele é santo, ele é puro, ele tem a natureza de Deus. E aí você vê nesse texto aí, Paulo falando claramente sobre essas coisas. E aí o profeta Malaquias, na antiga aliança, está exortando o povo, dizendo, vocês cinicamente querem Deus, mas não querem viver em justiça, não querem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Eles haviam esquecido que tinha uma condicional na antiga aliança. Diga, na antiga aliança havia uma condicional. Eles teriam que obedecer. E essa condicional, ela é um princípio. Aquele que semeia, o que diz Gálatas? Colhe. Dê e dá-se-vos-á. Não julgueis e não será julgado. Então você vê que esse princípio ele está em toda a Bíblia. E aí, se você for ver Deuteronômio, capítulo 28, de versículo de 1 a 14, está ali todos os pontos da obediência. Se vocês fizerem isso, se vocês fizerem aquilo, se vocês fizerem aquilo, virão sobre vocês e alcançarão sobre vocês bênçãos sem medidas. Diga, bênçãos sem
medidas. Pastor, quer dizer então que a vida do crente é para viver em abundância? Sim. É, isso mesmo. Olha o que diz João, capítulo 10. Lembra de João, capítulo 10, quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e tenham em a... O que é abundância? É abundância. Uma cachoeira, quando cai aquela água torrencial e você vai ali e toma aquele banho, né, gostoso, aquela água gelada caindo, você vê aquela abundância de água caindo em você. O evangelho é para isso, Jesus veio para isso. Jesus veio e Jesus está em você para que você viva e tenha essa abundância. Abundância em que plano, pastor? Na sua plenitude. Em todas as áreas. Agora, o que você tem como condicional? Diga, resposta sua para Deus, uma condicional. A obediência, a fidelidade. Olha, eu voltando aqui nas mensagens de domingo à noite. Viu como todas as mensagens estão concordando? De repente você não pode vir em todos os encontros, eu sei. Às vezes a sua vida você trabalha no domingo, você trabalha domingo à noite ou domingo de manhã, mas veja bem, todas as coisas aqui estão se ajustando para que você pegue o pacote completo e viva em plenitude. Então, se você puder estar em todos os encontros, isso é muito bom, porque você vai estar crescendo e entendendo. Se você não puder, escute, porque diz a Bíblia que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aí, queridos, olha o que diz aqui, Deuteronômio, você vai ler em casa, é muito grande esse texto. Se o povo obedecesse, o Senhor os abençoaria. É a resposta hoje. Na nova aliança, você e eu precisamos responder. O que é responder? Jesus pede para você, por exemplo, para você orar. Aí o que você faz como resposta? Estou cansado, vou orar não. Você respondeu? Sim, você disse, estou cansado. Mas o resultado que você tem agora dessa resposta que você deu, vai ser positivo ou não vai ser muito bom, porque você desobedeceu. E todo ato tem a sua consequência. Toda ação vai gerar uma reação. Então, para que você e eu, na nova aliança, vivamos debaixo da justiça, a gente precisa entender que a obra consumada da cruz foi feita. O plano foi perfeito. A gente acabou de cantar aqui. Essa canção que o Pete cantou é demais. A cruz vazia, plano perfeito, está consumado em... Jesus consumou tudo. Agora você e eu precisamos fazer a nossa parte. Estamos em justiça? Respondamos então à justiça. Estamos querendo viver a vida abundante? Vamos obedecer ao Senhor. Vamos aceitar a obra consumada da cruz e recebermos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele, na nova aliança, declara que é fiel. Diga, meu Deus é fiel. Se ele disse que ele é fiel, gente, não tem capeta, não tem nada que diga para você que ele é infiel. Ele é fiel. E se ele é fiel, fidelidade fala de cumprimento pelas suas promessas. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele disse, ele vai fazer. E ponto final. Agora veja bem, essa resposta de Deus está condicionada. Diga, condicionada. Condicionada à sua postura. Olha o que diz as cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram escritas para quem? Pete já respondeu, mas eu quero ouvir de você. Para quem que você acha que as cartas de Paulo, de Pedro, de João foram escritas? Diga, para nós.
para a igreja. E tudo que está escrito aí, você pega o pilô, vi ali que os jovens ali estão com o pilô, né? E grifa assim, ó, isso aqui é para mim. Não foi para a igreja da Galácia. Não foi só para a igreja de Colossos. Não foi para a igreja de Éfeso. Naquele tempo, naquele momento, as cartas foram enviadas para esses lugares. Só que essas cartas hoje, elas estão sendo enviadas todos os dias, em todos os encontros, quando você e eu estamos abrindo a Bíblia e lendo, para mim, para você. E a irmã aqui acabou de ler em 5:17, não foi? 16. Andai em, independente do século, na nova aliança você e eu precisamos andar em espírito. Ponto. Você andando em espírito, você vai chegar no ápice. Diga, no ápice. É no topo da montanha. Você já teve o prazer? Um dia desse eu fui naquele lugar ali no Barata e tive o prazer de chegar no ápice, lá em cima, onde tem a caixa d'água, né? Um tubo grandão. Quem já foi lá? Lugar bonito, né? Para chegar lá você tem que suar, né? Quem não foi, né? Pode ir. É uma imagem maravilhosa você ver um lugar lindo ali daquela como se fosse uma passarela, mas na verdade é um tubo de água, né? Um lugar lindo aqui no Barata, na Serra do Barata. Mas para você chegar lá, você queimou umas caloriazinhas. E quando você chega ali, você vê que você chegou num lugar lindo. Você chegou no topo. E é esse o lugar que Deus quer que você chegue. Você chega lá e fica olhando assim e fala, caramba, como a natureza é linda. Como o Rio de Janeiro é lindo, como o Barata é lindo, como a Pedra Branca é bonita, né? E tantos outros lugares. O Cristo Redentor, quando você chega lá em cima, só que o Cristo você não paga tanto preço, né? Você já vai de bondinho. Não, bondinho? É bondinho, né? É um trenzinho, bondinho é no Pão de Açúcar, né? Você já não paga tanto preço. Mas ali na Serra do Barata você precisa dar uma suada na camisa. E aí, querido, Deus quer que você chegue ao topo. Mas para você chegar ao topo, você tem que andar em espírito. Você tem que seguir piamente aquilo que Ele estabeleceu. A gente já leu aqui em Malaquias que Ele é o Senhor e Ele não muda. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Então, se Ele vela pela palavra para cumprir, eu na nova aliança eu tenho que fazer o quê? Andar em concordância com a palavra. Eu, para chegar aqui hoje, eu precisava chegar aqui às 7 horas. O Irã disse que tinha um engarrafamento aqui, ele estava preso ali no engarrafamento. Precisava chegar às 7. E eu falei para o GPS assim, né? Brincadeirinha, né? Eu não falo com o celular, né? Mas uma metáfora. Eu falei para ele assim, eu preciso chegar às 7 horas em Bangu. Me dá um itinerário rápido. Ele me deu 4 opções. Um eu chegaria em 44 minutos, outro eu chegaria em 33 minutos, outro eu chegaria em 30 minutos. O que você acha que eu fiz? Peguei a rota de 30 minutos. Eu precisava chegar mais cedo. E a mesma coisa, querido, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem uma versão que diz vos iluminará. Tem outra versão que diz que vos esclarecerá. Se você mergulha aqui, pronto. Pastor, então por que eu preciso da igreja? Para ter comunhão. A igreja é lugar de comunhão. A igreja é lugar de relacionamento. A igreja é lugar de compartilharmos as nossas vitórias, as nossas crises, os nossos relacionamentos e juntos crescermos. Mas a igreja precisa individualmente também crescer. Você e eu precisamos individualmente crescer. Essa noite eu achei muito engraçado que eu falei para Deus assim, Deus, puxa vida, tu me acordou 4 da manhã.
Eu virava para cá, virava para lá, virava para cá, virava para lá. Sono tinha, mas não dormia. Falei, eu já sei o que você quer. Pronto. O que eu fiz? Fui orar. Fui orar por você, fui orar por mim, fui orar pelo Brasil. Tirei lá um tempinho orando. Nem calculei tempo, né? Deus não está preocupado com o tempo. Mas quando eu senti que eu já tinha orado por todo mundo que eu tinha que orar, sabe o que veio? O sono. Dormi igual uma pedra de novo até o meu horário acordar, de fato. Aí eu tinha que acordar 7 horas da manhã para levar minha filha na faculdade. Eu levei ela na faculdade. Então, gente, a gente precisa só estar atento à voz de Deus. Você lembra o que Malaquias fez? Malaquias, ele toda hora quando ele vai falar, ele não fala de si mesmo. Ele fala porque Deus coloca a palavra no seu espírito. Assim também é na sua vida hoje, na nova aliança. Deus fala contigo. Pastor, eu não ouço a voz audível de Deus. Ele nem precisa. Ele pode fazer isso? Claro que sim, ele é Deus. Mas se você estiver conectado com ele, você vai percebendo as situações, o clima, as coisas, o andamento das trevas. Você como instrumento da luz para trazer luz àquele momento, àquele lugar, naquele momento que você está, naquele ônibus. E quando você está atento, você exerce o seu papel como filho de Deus. Você não abre mão. Malaquias está enfatizando, olha, logo depois ele diz assim, ó, eu estou enfatizando a infidelidade do povo para com Deus e a sua casa, no capítulo 3. Ele começa a dizer para o povo, vocês estão pisando na bola. E existe um ditado popular muito interessante, que diz assim, tal pai, tal filho. Minha mulher, às vezes, ela olha para mim e fala assim, tu está igualzinho teu pai. Engraçado, ela não fala das coisas boas. Só fala das coisas ruins que meu pai fazia. Meu pai matava algumas pessoas na unha, sabe? Tem hora que eu faço isso. Ela fala assim, você está igualzinho teu pai. O senhor está rindo? O senhor faz isso também, senhor Roberto? Alguém diz isso para o senhor? Não? O senhor está igual ao seu pai? Não? Mas o senhor já parou para ver algumas coisas assim que o senhor faz igual ao papai? Não? Mas pode escrever. Pergunte sua mãe. Tem hora que eu paro para ver minha filha, gente, as meninas aí. Minha filha está fazendo coisas igualzinho à mãe dela. Agora, por que ela está fazendo igualzinho a mãe e você faz igual o pai? Já pararam para falar com vocês, dizem assim, às vezes olham para o meu filho e falam assim, ele parece pra caramba com você. Já disseram isso para você? Que você parece pra caramba com o teu pai ou com a tua mãe? E eu digo para ele assim, não tem nada meu aí. Claro que tem, né? Mas eu não estou conseguindo enxergar. E com isso, gente, a gente precisa entender que a gente tem qualidades do nosso novo pai. Diga aleluia. Mas também você tem qualidades do seu velho pai, da velha natureza. E essa você precisa subjugar. Subjugar. O que é subjugar? A gente vai falar no encontro de domingo de manhã, mas eu vou te dar um tira-gosto. Subjugar é você... Eu quero comer um pudim de leite condensado. Amo, gente. Se tiver Nutella, então, no pão de queijo ainda, quentinho, adoro. Mas eu posso? Talvez sim. Não 2, 3, 4. Pacote agora vem com 12 pães de queijo, com um pacote, com uma canequinha de Nutella. Acho que é no Mate Leão, no Rei do Mate, sei lá. Nutella pura. Meu Jesus, isso é uma tortura. Se eu não tomar cuidado, eu vou comer aquele pote com 12 pães de queijo, que já é calórico, com a Nutella, que não tem igual. Existe a genérica, né?
Não estou fazendo comercial da Nutella, não ganho nada com isso. Mas entre o genérico e o verdadeiro tem uma diferença, né? Caramba, a Nutella tem um sabor diferente. Se você não comeu, não coma não, porque senão você vai ficar igual eu, fissurado pela Nutella. E temos que tomar cuidado. E aí o que a gente tem do Pai, né? A gente precisa entender que o Pai colocou as coisas boas para a gente, mas a gente precisa ter controle. Diga, controle. Controle sobre as coisas. A gente não pode se envolver e deixar que as coisas partam para um caminho que vai distorcer a fidelidade a Deus. Malaquias está dizendo para o povo assim, ó, gente, eu estou chamando vocês para a obediência. Gente, vocês querem as coisas que Deus estabeleceu para vocês? É muito simples. É o segundo ponto aí do telão aí que você está lendo. Obedeçam. Se arrependam. E arrependimento, gente, não é remorso. Diga comigo, arrependimento não é remorso. Arrependimento em grego é metanoia. Diga, metanoia. Metanoia é mudança de mente. Remorso, eu vou te dar um exemplo. Remorso foi o que aconteceu com Judas. Judas teve só um lapso temporal de remorso. E aí o que aconteceu? Quem tem remorso não se arrepende, não muda. Não tem mudança de mente, não tem mudança de atitude. O que ele fez? Aquilo que estava determinado no seu coração. Depois de trair Jesus, se suicidou. Agora o arrependimento é mudança de mente. É você reconhecer que você, de fato, fez alguma coisa errada. Vou te dar um exemplo. Pedro. Pedro negou Jesus? Depois de quantas vezes o galo cantar? 3 vezes. Pedro também tinha uma opção. Ou ficar remoendo aquilo, ou se arrepender. Ele tomou uma decisão. Ele se arrependeu. E se tornou um ícone. Se tornou um homem como João, que foi aí avançando e fazendo a obra de Deus crescer, porque se arrependeu, mudou a mente. E é isso que Malaquias está falando para o povo na antiga aliança. Gente, obedeçam. Gente, arrependam. Voltem-se para Deus com todo amor e adoração. A Bíblia diz que um coração cheio de amor, ele vai praticar atitudes que engrandecem a Deus. Eu não sei se foi verdade ou não, espero eu que não, né? Porque tem muito fake. Mas eu fiquei muito triste ao ver uma imagem de um supermercado em São Paulo que alguém matou um animal. Gente, a que ponto chega o coração de um homem? Se aquilo foi verdade, né? Independente do pedido ou não do chefe, matar um animal à paulada é muito triste. É uma atitude desumana. Aí você vê como está o coração do ser humano. Um coração que não ama, que não tem. Eu não sei se foi fake, se aquilo é verdade, se não é, né? É verdade? Lamentavelmente, estão me dizendo aqui na minha direita, irmão José, que é verdade. Está sendo processado. Pois é, são as consequências. Fala para o teu irmão aí, fala para você mesmo. Tudo que eu semear, eu vou colher. São consequências. Às vezes a gente olha para a vida do outro na igreja e fala assim, pô, a vida do seu Roberto, a vida da Janete, a vida do Paulo, a vida do Oswaldo, está indo bem. Mas eles estão seguindo o GPS. Quem é o GPS? E onde está Jesus? Na Bíblia. A Bíblia é Jesus falando com você. Isso aqui não é um livro não, gente. Parece um livro, mas não é. Ele deixou ele escrito para você se dar bem na vida. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra é Deus.
Aí se você quer ser bem-sucedido, é só você não fazer ela de desodorante. Tem crente que usa isso aqui como desodorante, né? Deixa eu tirar o CC. E aí anda com isso aqui debaixo do braço. Aí pega a Bíblia, está toda comida aqui, né? Ou então supersticioso. Tem crente que guarda uma mandinga, sabia? Aí abre no 91 para espantar mal olhado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí tu chega na casa do cara, a Bíblia no Salmo 91 está preta, porque a poeira vai tomando conta. Não espanta nada. Porque a Bíblia precisa estar internalizada. Ela precisa estar em mim. Eu preciso ser, como diz Paulo, uma carta lida. Diga, carta lida. É você, sou eu. Deixa eu correr aqui para a gente fechar. Então, Malaquias fala das áreas que eles estão vacilando. Você tem alguma área que está vacilando? Pastor, não mexe nisso não. Esses caras também tinham. Qual é o caminho se você está vacilando? Recalcular. Diga, se eu estou vacilando, eu preciso recalcular. O GPS fala o quê quando você pega o caminho errado? Recalculando. 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 Senão você não chega no tempo. Eu cheguei no tempo aqui porque eu vim na rota. Entra à direita, entra à esquerda, entra aqui, vai por aqui, vai por ali. Eu fui fazendo. Pastor, você não conhece chegar em Bangu? Mole, mole, fácil, fácil. Eu sei como é que conheço Bangu com a palma da minha mão. Morei 20 anos aqui em Bangu. Só que agora tem um engarrafamento. Fala para o teu irmão, tem um engarrafamento. Então eu boto o GPS para ir ali na esquina, na Ministro Ari Franco, porque de repente para chegar na Ministro eu vou pegar um engarrafamentão, e aí eu vou precisar fazer uma volta pela Sul América, sei lá. Mas se eu estou andando na rota, eu vou chegar no meu destino e vou chegar bem. E esse é o desejo de Deus. De repente aqui eles estavam com problemas na área da grana. Isso é um problema no ser humano. Bispo Roberto dizia que a última coisa a se converter no coração do ser humano é a grana. E é fato. Porque dinheiro é um assunto altamente espiritual. Eles não estavam diferentes. Estavam com problema na grana, estavam com problema em cuidar da casa de Deus, e estavam com problema da adoração. Esses caras não estavam adorando como deveriam a Deus. Não estavam tendo um coração cheio de graça. Gente, você quer ser uma pessoa abençoada por Deus? Tenha um coração grato. Primeira coisa. Seja um doador. Doe amor e você vai receber o quê? Amor. Doe atenção, você vai receber o quê? Atenção. Doe carinho, você vai receber carinho. A maioria dos relacionamentos que eu tento ajudar no gabinete, falam assim, mas pô, como é que era no início? Ah, pastor, era só love, só love, só love, só love, só love. Ali, ó, está no início ali, ó, só love, né? Olha lá, mãozinha dada, né? Legal, isso aí mesmo. Mas tem que continuar. Se rolar casamento, eu espero que sim, a coisa tem que continuar. Aí você, às vezes, vendo depois do casamento, o casal, o homem está aqui, a mulher está aqui na outra poltrona. Não tem um sorriso, não tem um aperto de mão. Ah, pastor, mas é dentro da igreja. Tudo bem, a gente precisa ter uma reverência dentro da igreja, mas você é dentro da igreja mesmo, não pode dar uma piscada para sua mulher? Hã? Fala para ela assim, você está bonita, valeu a pena o investimento que eu fiz em você lá na cabeleireira. Hã? E a mulher também olhar para o marido e falar assim, tudo bem, você engordou um pouquinho, mas você continua esse pãozão. Hã? Sei lá. Hã? Não deixa. Olha, gente, tudo que acontece não acontece da noite para o dia. Você já parou para pensar? São as pequenas coisas, diga, pequenas coisas, que geram as turbulências da nossa vida. Ninguém peca da noite para o dia. Esses caras tinham lá
o ensinamento. Estava aqui patente. Mas eles estavam tirando a rota. Só faltam 2 telas para a gente terminar. Prometo que vou terminar antes das 9. Eles começaram a fazer o seguinte: quando a gente não tem motivos, o que a gente faz? Numa briga entre homem e mulher, quando um não tem motivo de estar brigando, o que ele faz? Acusa. A acusação, ele faz isso? O senhor Roberto faz isso, senhor Roberto? Faz não? Estou brincando com o senhor hoje, né, senhor Roberto? É mais fácil a gente rolar a bola para o outro, não é verdade? E foi assim que Adão fez desde o princípio. O que Adão disse? A culpa foi da Eva. A Eva disse o quê? A culpa foi da serpente. A serpente não teve a quem culpar. E aí tomou a sentença, né? Mas Eva também tomou a sentença. Adão também tomou a sentença. Todo mundo tomou a sentença. Todo mundo colheu os frutos da sua ação. Porque toda ação vai ter uma consequência, gente. E aí, eles começaram a murmurar. Começaram a falar mal. É fácil a gente falar mal do outro. É assim no casamento, é assim na igreja. Quando, na verdade, quando a gente está murmurando, quando a gente está reclamando, às vezes o maior problema não está no outro, está em nós. O problema é que a gente não quer assumir os nossos erros. E aí a gente acha mais fácil botar o erro no outro. Se engana. Porque quem faz isso não progride. A vida cristã é igual um jogo de PlayStation, aquele de passar para outra fase. Não tem aqueles jogos que os jovens aí, né, que tem que passar para outra fase? Me dá um nome de um jogo aí que tem que passar para outra fase. Candy Crush? Aí, ele disse que tem um ali que... É aquele jogo que você tem que passar para outra fase. Gente, na vida cristã não é diferente. Se você não passa para outra fase, o que acontece no jogo? Na vida cristã você fica igual no deserto, dando volta. Não morre, graças a Deus. Ainda tem essa vantagem. Mas fica dando volta. Você já reparou que tem crentes que ficam assim? Tu olha para a vida do cara e fala assim, há 40 anos esse cara está reclamando do mesmo problema. Há 40 anos essa pessoa está dizendo essa mesma coisa. Mas tomou uma atitude? Não. É mais fácil o ser humano, às vezes, reclamar, murmurar. Murmurar é reclamar. É mais fácil a gente, como crente, deixar de edificar, de encorajar os outros e acender a fogueira no coração do outro. Botar lenha na fogueira do outro. É isso mesmo, faz, isso mesmo, bababá. É o amigo da onça. Termina mesmo, não tem jeito não. Acaba com esse homem não presta. Não é assim? Aí sabe o que acontece? Você termina com seu marido. Sabe o que a outra faz? Rapidinho vai e pega. Porque na verdade ela queria pegar teu peixe. Conselho de amigo para vocês dois. O melhor amigo do casal, do homem, é a mulher. E o melhor amigo da mulher é o homem. Esses são os seus melhores amigos. Não abra mão disso. Não abra brechas, porque nas brechas é que o diabo faz a festa. Pode crer. O diabo adora brecha, espaço. E se a gente não está atento, pintou uma crise, o que você tem que fazer? Orar. Muito pode a oração de um justo. Você é justo. Então ora. Ao invés de brigar, ao invés de reclamar, ao invés de ser um malfeitor, um pregador de má notícia. Não. Você vai orar. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai falar menos e vai ouvir mais. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Só que a gente quer falar demais e quer ouvir de menos. Ouça mais. Ouça mais. Analisa. Eu gostaria de voltar ao tempo.
porque eu já apanhei tanto na vida, porque eu fui muito impulsivo. Falei para você do carro que eu comprei à noite, né? Nunca faça isso. Zé Mané aqui fez. Comprou um carro à noite. Você imagina, no dia seguinte. Tcharam! Aí a esposa veio com a voz da sabedoria. O que você fez? Quis te fazer uma surpresa. Surpresa? Ah, você olhou o carro? Olhei. Você estava bem? Bem. Você não tem noção como é que era o carro no dia seguinte. Até eu tomei um susto. Impulso. Não seja impulsivo. Não se exaspere quando estiver com raiva. Está com raiva? Vai tomar um banho de água fria. Melhor coisa. Está com raiva? Não bata num filho. Porque se você com raiva bater num filho, o que você vai fazer? Você vai espancar, você não vai bater. Não vai usar a região anatômica deixada por Deus para correção. Não é verdade? Então a gente precisa tomar cuidado com essas 4 classes de gente. Gente, isso aí existe do teu lado aí, ó. Os malfeitores, os murmuradores, os crentes faladores, os gente boa também, mas também tem os caras que querem te tirar do caminho. Percebeu que você está ao lado de alguém que quer te tirar do caminho? Primeira atitude, o que você tem que fazer? Ajudar essa pessoa, tentar corrigi-la. Se ela não quiser correção, se afaste. Sabe por quê, gente? Uma maçã podre contamina toda caixa. A gente fez um retiro aqui com a juventude e a gente levou uma caixa de maçã. A gente não sabia. Quando a gente abriu, tinha lá uma maçã podre. Que quando, depois de 4 dias, aquela maçã podre no meio da caixa, contaminou quase que a caixa inteira. Quase que não deu para aproveitar uma caixa de maçã. Então, existe um ditado popular nas grandes empresas que diz assim: corte o mal pela raiz. Não dê ouvido a gente que tem essa postura, porque o murmurador é um espírito, gente. Diga, é um espírito. É um espírito. O malfeitor também é um espírito. Pastor, tudo é espírito? É. Existem 2 reinos. Quais são os reinos? O reino de e o reino das. Então você lida com o espírito. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, Efésios 6:10, para resistir o dia, porque a vossa luta não é contra carne e pessoa, mas sim contra principados, potestades, contra as hostes infernais da maldade, aonde? Nas regiões celestes. Pastor, aqui o diabo está ouvindo? Está ouvindo, ele está aqui dentro. Ele pode estar aqui por uma vontade, uma permissão de Deus. Ele não tem autoridade aqui, mas ele está ouvindo. Da onde vem Satanás? Lembra a pergunta que Deus fez a ele quando ele foi reivindicar a autoridade sobre a vida de Jó? De rodear e de passear na terra. Então a sua luta, a minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não são contra as pessoas, mas contra espíritos que usam pessoas para ser murmuradoras, para ser malfeitoras, para ser paroleiras, para dissecar e disseminar tanta condenação. E aí cabe você, diga, cabe a mim. Decidir, diga, decidir. De que lado eu estarei? Aí eu volto de novo para Deuteronômio 28. Você vai estar do capítulo 1 ao 14, lição de casa, para quem ainda não leu. Ou você vai estar do 14 até o 68? Uau!
É isso mesmo? Castigo da desobediência. Desobediência tem uma sequela avassaladora. E aí a decisão é sua. Diga, é minha. O desejo de Deus é que você viva a obra consumada da cruz. O desejo de Deus é que você sempre retenha Deus, né? E Deus quer que você seja um abençoado. Diga, abençoado. Tem uma música que a gente não canta aqui, acho que é do Nani Azevedo. Tudo que eu tocar, abençoado será. Né? Não sei se alguém já viu essa música. A senhora já ouviu? Né? Muito bonita. Tudo que você tem que tocar tem que ser abençoado. Ponto. Mas por que você vai tocar e vai ser abençoado? Porque você está respondendo todo o planejamento, toda a bondade, toda a graça de Deus. Então, ao terminarmos essa reflexão que fizemos, muito rápida no Antigo Testamento, entenda isso, gente. Que a gente não precisa privar a nossa vida das bênçãos, que sempre vão nos acompanhar, desde que, diga, desde que você esteja em obediência e sendo fiel. As pessoas que amorosamente cooperam, né, dão, se envolvem, confiam, elas sempre serão abençoadas e mais, trarão bênçãos sobre a sua vida. Quando você estiver fazendo qualquer coisa para Deus, aí o contexto era contribuição financeira mesmo. Mas quando você estiver fazendo qualquer coisa para Deus, um louvor, como você louva? Eu louvo com toda a intensidade. Quando eu estou na igreja, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu extravaso mesmo. Por quê? Porque para Deus eu tenho que dar o meu melhor. Como você grita quando o seu time faz um gol? Gol. Alguém grita assim? Seu Jair, quando o Vasco faz gol, tá difícil fazer gol lá no Vasco, né? É vascaíno, né? Seu Jorge também, quando o Vasco faz um gol, pelo menos quando o Vasco faz um gol, como é que o senhor grita? Tem tricolor aqui? Tem tricolor? Quando o tricolor faz um gol, o Pedrinho, né? Pedrinho, aquele cara lá bom, né? O camisa 9, né? Pedrinho? Quando ele faz um gol, como é que o senhor faz? Só assim? É porque é Vasco e tricolor. Está explicado. Palmeirense. Tem algum palmeirense? Tem algum paulista aqui? Né? Mas eu vou falar quando o Flamengo faz um gol. Né? Gol! E pulo. Também não estou bem, não. Estou menos mal. Obrigado, seu Jair. Mas é vibrar, gente. Você imagina só, você está num lugar de vibração. Sabe um lugar? Eu vejo a igreja como um lugar assim, de explosão. Com ordem e decência, mas de explosão. Por quê? Porque, gente, a gente estava nas trevas. Agora a gente está na luz. A gente era perdido. E agora nós fomos achados. A gente era vazio. E agora a gente é templo do Espírito Santo. A gente não tinha Deus. E agora a gente é a habitação de Deus. Caramba! Eu tenho que vibrar. Que você também aproveite. Que você vibre. Pastor, eu sou tímido. Libera a sua timidez. Que você extravase mesmo. Pule, dance, celebre. Glorifique. Porque, gente, o que Cristo fez por nós não tem preço. O que Cristo fez por você, eu não podia fazer, ninguém podia fazer. Então, viva intensamente. E quando alguém vier soprar no seu ouvidinho, dizendo para você que você não é amado, que você não deve amá-lo, não se prive. Diga para essa pessoa, você é mentiroso desde o princípio. Teu nome é mentiroso, é acusador. Arreda.